centrada no zero, necessariamente essa série de potências tem que ser a série de Taylor do seno no zero. Que série é essa? É a somatória de quem? Enésima derivada do seno no zero sobre quem? Sobre n fatorial, vezes x elevado a n variando de 0 a mais infinito. Lembrando que, nesse caso, qual é a definição? Qual é a zeroésima derivada de uma função? É ela própria, para a fórmula ficar fechada. É parecido com o caso. Quando aparecer 0 elevado a 0, você substitui por 1, uma representação desse tipo, tá? Então, essa é a série. Mas que série é essa? Essa série, as derivadas do seno são... Olha, essa série, ela tem termos nulos. Porque a derivada do seno no zero... O seno no zero é quanto? Zero. A derivada do seno no zero é o cosseno no zero. Mas quando eu passo para a derivada segunda, volto para o seno, com menos, né? Mas aí dá zero de novo. Então, essa série é essa série aqui, ó. Ela é igual a... Ela é igual a quem? O seno no zero é zero, não tem. Passa por n igual a 1, que é a derivada primeira do seno no zero, que é o cosseno, então fica x. Tá certo? Seno 1 no zero é o cosseno de zero, sobre 1 fatorial, x elevado a 1, tá aqui. Derivada segunda, não tem, que eu volto para o seno, então tem a derivada terceira. Qual é a derivada terceira do seno no zero? É menos o cosseno de zero, que é 1. Então fica menos x3 sobre o quê? 3 fatorial. Não tem x4 sobre 4 fatorial, porque eu volto por um seno. Então tem o próximo, que é o que mais x5 sobre 5 fatorial. Porque fica cosseno menos o cosseno, cosseno menos o cosseno, cosseno menos o cosseno, então fica alterando o sinal. O próximo seria o quê? x7 sobre 7 fatorial, e assim vai. Ou seja, isso aqui é a seguinte série. É a série somatória de n igual a 0 a mais infinito, menos 1 elevado a n, é uma série de potência. Apesar da maneira como eu vou escrever, que é x elevado a 2n mais 1 sobre quem? 2n mais 1 fatorial. Tá? É essa série aqui. Só que quando eu olho para cá, tem termos que são nulos. Por isso é que eu olho para cá, sabe por quê? Porque eu vou usar o teste da razão para provar que essa série converge, mas olhando para cá. Tá? Olhando para cá. Que aqui eu aplico o teste da razão. Vamos provar que essa série converge. Primeira coisa. Provemos que essa série converge em toda a reta. Entendido aí? Todos concordam com isso? Então, primeira coisa. Tem-se o seguinte. Quem é o limite com n tendendo a mais infinito? Eu não vou usar o teste da razão aqui, com essa cara. Eu vou usar com essa cara aqui. Por quê? Porque aqui eu sei que todos os termos são distintos de zero. Então, escrevendo correto, eu já sei que converge no zero. Então, para ser mais dado x diferente de zero, todos os termos dessa sequência são diferentes de zero. E aqui fica o seguinte, limite do módulo. Qual é o termo n mais 1? Teste da razão. Vou usar o teste da razão. Qual é o termo n mais 1 aqui? Qual é, hein? 1. Qual é o termo n mais 1? Qual é? Menos 1 elevado a n mais 1. Vezes o quê? X elevado ao dobro de quem? De n mais 1, preste atenção. Dividido pelo dobro de n mais 1, somado com 1, fatorial. Sobre quem? X diferente de zero, para poder usar o teste da razão. No zero eu já sei que converge. Menos 1 elevado a n, aí aqui fica o quê?
x elevado a 2n mais 1 sobre quanto? 2n mais 1 fatorial, x, né? Obrigado. Mas quem é isso? Continuemos. Tá? Isso aqui fica o limite com n tendendo a mais infinito de quem, hein? Ó, esse aqui é o 2n mais 3, vai ficar, tira um módulo, né? Isso aqui menos 1 dá 1, né? Então vai ficar 2n mais 1 fatorial. E esse aqui é o 2n mais 2 mais 1, que é 2n mais 3. Vezes o módulo de x elevado ao quadrado. Porque quando eu pego 2n mais 3 menos 2n mais 1, dá só 2. Não é isso? Tá bom? E isso aqui dá igual ao limite com n tendendo a mais infinito, tá certo? De que, como é que fica isso aqui? 1 sobre 2n mais 3, 2n mais 2, vezes, que dá 0. Logo, pelo teste da razão, essa série converge em R. Raio de convergência, logo, pelo teste da razão, esta série aqui, né? Aqui é a série de Taylor do seno, somatória de n igual a 0 a mais infinito, do seno elevado a n 0 sobre n fatorial, vezes x elevado a n. Esta série converge em R. Tá? Ela converge em R. Ela tem raio de convergência, tá certo? Ela converge em R. E se converge em R, converge absolutamente, nós já vimos. Se o raio de convergência é mais infinito, a convergência é absoluta em todo real. Vimos na aula passada, ela converge em R. Mas eu não sei se ela converge por seno. Porque há exemplos, tá, de séries de Taylor, de função, que não convergem para a função. Veja o livro do Euler. Já que se adiantava, atrás do livro do Euler. Eu posso montar a série de Taylor de uma função, tem exemplo, e a série de Taylor nem converge. Ou quando converge, pode acontecer de não convergir para a função. Tá? Então eu preciso demonstrar isso aí, por causa desses exemplos. E como é que eu faço? Então, seja f de R em R, dada por f de x igual a quê? A somatória de n igual a 0 a mais infinito da derivada enésima do seno no zero sobre n fatorial vezes x elevado a n. Qualquer que seja o x real. Teorema de derivação termo a termo diz que essa função ela é diferenciável. Tá? Porque é uma série de potências, converge em toda a reta, então toda reta ela é diferenciável, R igual a mais infinito. A função f é diferenciável, é isso que diz o teorema da derivação termo a termo. A função f é... Já pensou se eu fosse demonstrar esse teorema? Demonstração está tudo nas notas. Ia ficar demonstrando aqui e não ia aplicar. Você não ia saber para que serve. A função f é diferenciável. Mais do que isso, ela é de classe C infinito. C infinito em R, não precisa nem dizer, com quem é a derivada da f em x. Vamos lá, olha para cá, deriva isso aqui.
Quem é a derivada da f em x? Qualquer que seja o x real, quem é? Somatória de quem? De n igual a 1 ao mais infinito. De quem? Da n-ésima derivada do seno no zero sobre n menos 1 fatorial vezes x elevado a n menos 1, certo? Qualquer que seja o x real. E derivada segunda. Somatória de n igual a 2 ao mais infinito, da n-ésima derivada do seno no zero sobre quanto? N menos 2 fatorial vezes x elevado a quanto? A n menos 2. Qualquer que seja x real. Agora vamos fazer o seguinte, chama isso aqui de m. Faz uma mudança de índice. Mudança de variável, tá? Mudança de índice. A somatória de m igual a quê? A zero a mais infinito, porque se o m é n menos 2, o m está variando de zero a mais infinito, uma vez que o n de navio varia de 2 a mais infinito. Então, o m varia de 0 a mais infinito. Então, fica o quê? A derivada, quem é o n? Quem é? M mais 2. A derivada m mais 2 do seno aonde? No zero, sobre m fatorial vezes x elevado a n. Acontece que quando eu pulo duas derivadas, a derivada só faz mudar o sinal. A derivada m mais 2 do seno no zero é menos a derivada m do seno no zero. Então, isso vem para cá. Isso fica o quê? Somatória de m igual a zero a mais infinito de menos seno elevado a m. Seno elevado a m não. A m-ésima derivada do seno no zero sobre m fatorial vezes x elevado a m. Bota esse menos aqui para fora, isso aqui é quem? É menos f de x, qualquer que seja x real. Então, preste atenção. A derivada segunda da f, essa f aqui, é igual a ela própria. Onde, em que, eu te pergunto, quem é f de zero? Olha para cá. F de zero. F de zero fica só o quê? Seno do zero sobre zero fatorial. Tá? Que dá quanto? Que dá zero. Que o resto não é. E quem é a derivada primeira do seno no zero? Aqui, ó. Fica aqui. Fica a derivada do seno, não, da f, tá? Derivada, a f do zero é zero e a derivada primeira da f no zero. Vai ficar o quê? Só a derivada primeira do seno no zero, que é o cosseno de zero, sobre zero fatorial, que dá quanto? 1. Ou seja, a função f é uma função que satisfaz uma equação diferencial desse tipo, essa equação aqui, ó. Que no zero é zero e a derivada primeira no zero é zero. Mas só há uma função satisfazendo esta equação. Com essas condições. Quem é essa função? É o seno. Seno de zero é zero. Derivada do seno no zero é 1. E o seno satisfaz essa equação. Como a f também satisfaz a equação e as mesmas condições iniciais, a f tem que ser o seno pelo teorema de existência e unicidade. Portanto, f de x tem que ser igual a quê? Ao seno de x, qualquer que seja o x. Eu podia fazer isso via o teorema de Taylor, mas eu ia ter que demonstrar o teorema de Taylor de novo para vocês, que eu não sei se vocês viram a demonstração do teorema de Taylor do cálculo 1, viram? Não, né? Mas a demonstração está nas notas, tá? Você pode fazer essa conclusão aqui, pode ser estudando o resto via o teorema de Taylor. Então, f de x é seno de x, qualquer que seja x real. Ou seja, quem é o seno de x? É a sua série de Taylor. Tá aqui, ó. Que é isso aqui? Que dá isso aqui? É x
menos x3 sobre 3 fatorial, mais o quê? x5 sobre 5 fatorial, menos o quê? x7 sobre 7 fatorial e continua. Qualquer que seja o x real. Mas quem é a derivada do seno? É o cosseno, que sai pela derivada disso aqui. Mas quanto é que dá a derivada disso aqui? Derivação termo a termo. 1 menos o quê? x2 sobre 2 fatorial. Mais o quê? x4 sobre 4 fatorial. Menos o quê? 6 fatorial, mais... Tá aí. O seno e o cosseno são dados como séries. Você pode, inclusive, aproximar, tá? O seno foi quando eu consegui estudar, quando eu aprendi isso aí, tá? E eu não vi isso no cálculo 2, tá? Quem me ensinou isso no cálculo 2 não ensinou isso. Infelizmente eu vi depois. Há um exercício de física do pêndulo que a solução, não sei se vocês já viram, passa por usar essa aproximação, ó. Seno de x por x. Tá? Seno de x por x. Tá? É porque o erro que é dado por isso aqui, se você olhar a série, o erro cometido, tá? É a série começando do 3. Na realidade, isso aqui, eu vou justificar isso aqui, eu preciso do teorema de Taylor, tá? Mas você pode aproximar, sendo x pequeno, o seno de x por x. Mas sempre fala pequeno. Não, o pequeno é o controle do conteúdo. O pequeno é o controle que você tem. Porque o teorema de Taylor, olha o que diz o teorema de Taylor. Aí vamos ver. Vou colocar aqui o teorema de Taylor. Não vou demonstrar hoje, demonstrar na próxima aula. Você vai entender o pequeno. Esse pequeno é tudo relativo, é dentro de uma comparação, é dentro de uma desigualdade. Tá? Não existe. Você tem razão. O pequeno é relativo. O que é pequeno? É relativo a quê? Eu já ouvi falar que pode aproximar a partir de 10 graus, aí eu já falar que tem que ser só de menor que 5 graus. Depende do erro suportável. Tá? O teorema de Taylor, teorema que eu demonstrarei na próxima aula. Vou aplicar aqui. Teorema. Teorema de Taylor, tá? Que eu não usei para conseguir essas expressões como série. Podia ter usado isso aqui também, tá? Mas se eu estou interessado na estimativa de erro, aí o teorema de Taylor é uma mão na roda, porque ele diz o seguinte: sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função, F uma função e N um número natural. Teorema do valor médio diz o seguinte: se F é contínua no fechado e diferenciável no aberto, então F de B menos F de A, existe um C no intervalo aberto AB, então que F de B menos F de A é igual a F' de C vezes B menos A. O teorema de Taylor é uma generalização desse teorema, a derivadas de ordem superior. Ele diz o seguinte: se F é de classe Cn no intervalo fechado AB, classe Cn significa que tem todas as derivadas até ordem n e todas elas são contínuas no intervalo fechado AB, tá? E F é n mais 1 vezes diferenciável
no intervalo aberto AB, então existe um C no interior do intervalo aberto AB, tal que o F de B é igual a F de A mais F' de A vezes B menos A. Se o N é zero, significa que a F é contínua em AB, classe C0, contínua no fechado, e uma vez diferenciável, ou seja, diferenciável no aberto. O teorema morre aqui, né? Aí o teorema de Taylor generaliza. Mas F' de A vezes B menos A mais F duas linhas de A sobre 2 fatorial F duas linhas de A sobre 2 fatorial B menos A ao quadrado, mais, continua essa formação até Fn de A sobre N fatorial B menos A elevado a N, mais, tá? A derivada N mais 1 de F em C sobre N mais 1 fatorial vezes B menos A elevado a N mais 1. É esse o teorema de Taylor. Justamente, quando o N é zero, o teorema de Taylor é o teorema do valor médio. Ou seja, o teorema do valor médio é o teorema de Taylor com N igual a zero. Tá? É isso aí. E na demonstração você vê que não precisa ser o A menor do que B. Se for no intervalo BA, também vale. A gente coloca assim para ficar fácil de explicar. Mas se for o intervalo BA, se o B for menor do que A, isso aqui também vale. Significa o seguinte, gente. Significa que por seno, dado x diferente de zero, tá? Dado x diferente de zero e n natural, como a função seno é de classe C infinita em toda a reta, existe um C entre 0 e x, existe um C no intervalo 0x, vou botar entre 0 e x, tá? Porque eu não sei se o x é positivo ou se o x é negativo. Existe C estritamente entre 0 e x